Gravando. Foi. Ok. Bom, vamos lá. Antes de começar o sistema colonial, eu vou deixar aqui a chamada aberta para poder, como é que fala? Para poder ler os comentários de vocês sem ter que ficar saindo aqui da tela dos slides. Bom, vamos lá. Antes de começar o sistema colonial, vou dar uma leve recapitulada de novo com vocês sobre colonização da América Espanhola, visto que começamos a aula e a gente parou na terceira parte. Nós estamos em 33. Vou esperar rapidinho você entrar mais uma galera. Quando tiver uns 40, eu já começo aqui. 36. 30, tá parando em 36. É. Bom, vamos lá então. 37, bom. Colonização da América Espanhola, gente. Ah, antes de tudo, estão me ouvindo certinho, sem problemas, correto? Deixa eu ver isso aqui. Pronto. Vamos lá. América pré-colombiana foi porque eu expliquei as civilizações que tinham na América Central, na América do Sul. Então, organização semelhante aos povos do Antigo Oriente, então vai ser centralização do poder muito forte, coisas imperiais, monárquicas e teocráticas, as duas coisas andam juntas. Obras hidráulicas para tornar a agricultura possível. Relevos demandam formas de se estabelecer num território. Portanto, a forma deles de conseguir trazer água para todos os territórios eram com obras hidráulicas. Engenharia e arquitetura avançada. Bom, os maias na Península de Yucatán, foi em direção à América Central, não teve algo realmente unificado. Então, por isso que foi tão fácil de realmente acabar essa civilização. Organização em cidades-estado independentes, similar à Grécia, ela é uma Grécia da América Central, digamos assim. Predomínio social de elite hereditária, de sacerdotes e militares, porque isso é o que vai dominar o mundo e domina o mundo por muito tempo. Quem domina a religião, quem domina os poderes do exército, militares, são aqueles que têm o real poder numa sociedade, que nós encontramos no decorrer da história. E que dominava populações das aldeias vizinhas, sujeitando-as ao trabalho compulsório coletivo, que é praticamente um tipo de escravidão, só que o conceito de escravidão que nós temos hoje em dia é algo diferente, porque aqui é aquela coisa de escravidão por guerra e não aquilo que nós veremos no futuro sobre a escravidão de negros, pois usava uma desculpa de etnia, porque como a pessoa ela era preta, ela bom, ela não tinha, se ela não era uma pessoa cristã e que ela poderia ser tratada dessa forma, pois através do trabalho ela iria encontrar o caminho para o céu. Aqui depois, um apogeu econômico-cultural entre o século XI e XIII, e como eu já expliquei para vocês, apogeu ele é o maior ponto, porque tem ascensão, apogeu e a decadência. E a partir do apogeu sempre tem uma decadência. Então, a partir daqui foi quando os maias realmente começaram a entrar em colapso. Astronomia e matemática como principais realizações culturais e escrita pouco conhecida. Apresentava características semelhantes à escrita egípcia e à mesopotâmica. Aí que entra um debate de quem é o primeiro povo que conseguiu fazer a escrita, mas não é um debate que entraríamos porque é uma coisa mais sobre, né, a gente está abordando mais a cultura e não esses fatos mais aprofundados. Aqui um mapa, bem simples. Bom, os astecas, México por base, a área em que se situou a cidade do México, local onde serviu a capital do Império do Tenochtitlan.
Desenvolveram um império que se estendeu por mais de 300 mil quilômetros quadrados, que vai do atual México até a Guatemala. Eles têm uma organização econômica com base na agricultura e na exploração das populações dominadas. A sociedade apresentava uma estrutura rígida, no topo da qual se encontrava uma camada de aristocratas e chefes militares, além dos sacerdotes. Como sempre, o poder se concentrava nas mãos de poucos. Domínio sobre a massa de camponeses submetidos a um regime de servidão coletiva, além de um grande contingente de escravos, normalmente prisioneiros de guerra. Como eu havia dito, aqui não existe essa coisa do escravo por raça e por aí vai. Aqui, e México pega quase todo o Golfo do México, Império Azteca, conecta os dois oceanos, esses territórios, provavelmente territórios que não eram lucrativos para eles terem, nada muito fértil. Comunidades de aldeias num regime de posse coletiva de terra, a admissão dessas aldeias feita por uma vasta burocracia de funcionários apoiados numa forte estrutura militar. O poder sempre estabelecido como um pilar militar. E, além disso, um pilar religioso, que são os pilares mais fortes das épocas antigas. Hoje, os pilares são um pouco diferentes, mas não mudaram tanto. O Rafael vai conseguir falar melhor sobre o que são os pilares de uma sociedade, da sociedade moderna de hoje. O apogeu do Império foi durante o reinado do Montezuma II, que é de 1503 até 1521, e é quando se tornaram os senhores absolutos da região. Foi nessa época que eles se defrontaram com os conquistadores espanhóis responsáveis pelo fim da civilização. E o meu ponto com isso é: eles estavam no ápice, eles estavam no seu apogeu, e nesse momento os espanhóis chegaram. E mesmo no seu apogeu, eles não conseguiram resistir à chegada dos espanhóis. Peraí. Eita, gente. É... Aqui o meu computador é sempre lento, por algum motivo. Vai. Incas. Incas, Peru, Bolívia e Equador. Origens do século XII, com a fusão de vários povos sob domínio do grupo Inca ou Quinchua, na região do Cusco, no Peru. Aí a gente vai ter um surgimento de um poder político forte, associação entre poder político e religião. Sempre assim. Apogeu vai ser no século XV, formação de um império de mais de 4.500 quilômetros nos Andes. Sendo que, como é nos Andes, é muito mais complicado, mas de qualquer forma eles se estenderam por longo, assim, por muito. Isso é muito para você estar numa montanha. Sociedade teocrática e piramidal, e no topo ficava o soberano e a família real. Depois, os militares, os sacerdotes e altos funcionários imperiais mais abaixo, os trabalhadores especializados e na base os camponeses submetidos a uma servidão coletiva. Então aqui algo bem medieval, como a gente viu com a Idade Média na Europa. E por aqui vamos. Terra, propriedade do Estado, camponeses sujeitos à mita. Morte do imperador Huayna Capac em 1525 provocou a violenta disputa sucessória entre seus filhos, que é o Huáscar e o Atahualpa. Essa disputa foi o que enfraqueceu o império bem no momento que chegaram os espanhóis. Então, os maias já eram um povo que basicamente não se falava mais na época, nas Américas. Depois tinha os astecas. Os astecas estavam no ápice, só que mesmo assim eles perderam para os espanhóis. E aqui, quando os incas chegaram, quando os espanhóis chegaram no Império Inca, acabou. Foi quando o Império já estava começando a ter aqueles momentos de disputas políticas que eu havia descrito sobre o Império Romano. Tem um momento que quando você tem muito poder e tem duas pessoas que podem assumir o poder, nenhum deles vai querer abrir mão. Portanto, você vai ter esse probleminha. Conquista espanhola, conquista aceita pela cruz, pela espada e pela fome, que são as palavras do Pablo Neruda. Catolicismo imposto pela força legitimando a dominação. Resistência nativa à nova fé desencadeou o extermínio pela guerra justa, ou na melhor das hipóteses, a escravidão. Conquista por meio da guerra do extermínio da escravidão em massa. Choque epidemiológico, cólera, varíola, tuberculose e gripe. Bom,
Eu só tô passando bem por cima rápido, gente, porque as explicações profundas eu dei na aula anterior, que vocês conseguem encontrar o vídeo no YouTube. O genocídio, ao longo do século XVI, cerca de 60% da população indígena da América desapareceu. Portanto, muita gente vai morrer por muitos motivos. E isso é o motivo que nós temos tão poucos dessas pessoas indígenas na América. Vocês podem ver, nativos americanos é uma parte muito pequena da população que tem no continente americano. Eu, por coincidência, tenho um amigo que ele é de descendência Quichua, que é dos Incas. A família dele, parte da família dele é peruana. E ele sempre falou que é muito engraçado o fato dele ter a descendência Quichua e ele conhecer várias coisas da cultura Quichua. Entretanto, ele também tem sangue espanhol. E ele fica assim, ele sempre fala que é muito engraçado você ter o mesmo sangue daquelas pessoas que dominaram e criaram essa terra e depois de ver ter o sangue daquelas pessoas que conquistaram aquela terra e destruíram uma cultura praticamente. E é um ponto que eu e ele sempre conversamos muito, pois eu tenho descendência de negros africanos que foram escravizados na Colômbia. Eu também tenho um leve sangue indígena pré-colombiano daquela região, mas eu também tenho um sangue fortemente espanhol, né, espanhol europeu e hebraico espanhol. E aí sempre a gente tem uma conversa de como é engraçado engraçado de uma forma horrível quase, o quão irônico é você ser fruto de duas culturas que se destruíram. Mas pior do que isso é uma ter completamente destruído a outra. Porque eu sempre falo, pelo menos você sabe o que são os quichuas. Porque se eu fosse tentar saber de qual parte da África minha família veio, eu não teria ideia de que parte da África minha família veio. Porque esses registros de navios negreiros, no geral, a partir de certo ponto, eles foram destruídos. Os únicos registros eram os registros de posse. Então, eu não saberia de que ponto veio. Eu não tenho um sobrenome um sobrenome africano, um sobrenome que a minha família por parte negra é um sobrenome que é Vasco, que é um sobrenome bem espanhol, e eu não tenho ideia de onde seria. Eu só sei que eu tenho, porque, bom, eu conheço a família por parte do meu avô, e são todos negros. Então, tem isso. Então é uma coisa que a cultura na América ela é bem conflituosa dentro das próprias pessoas, pois você tem que lidar com o fato que dentro do passado dos seus antepassados, eles talvez se odiavam e que por algum motivo hoje você é fruto de tudo isso. E é algo que você vê muito nas pautas sociais no Brasil e como a gente vê como o racismo funciona nesse país e nesse continente como um todo. Pois somos todos uma mistura, mas não é ao mesmo tempo. Vocês entenderam mais ou menos por onde vai essa conversa. Bom, conquista do Império Azteca, a gente tem as incursões espanholas a partir das Antilhas, aí vai que é pelo Oceano Atlântico, a expedição de Hernán Cortés, chegada de Vera Cruz, que é o nome do navio, mito do Quetzalcoatl, que era um mito de que o dele e o Quetzalcoatl ele iria retornar pelos mares e junto com ele iria trazer a esperança e um novo mundo, e o Hernán Cortés chegou de uma forma quase profética. Outro motivo que foi mais lenta a reação dos astecas. Envolvimento nas lutas internas entre os astecas e a destruição do poder de Montezuma II. Eles conseguiram, da mesma forma que os portugueses, criar conflitos internos. Porque a melhor forma de você dominar um território não é você atacar todos. Porque quando você ataca todo mundo, eles vão se unir contra você. Portanto, a forma mais eficiente de você atacar todo mundo é você colocar intrigas dentro do território, você pega líderes que acreditam que poderiam ter o poder,
Você promete a eles o poder, você coloca um contra o outro, e a partir disso você consegue derrubar o poder central, que é o Montezuma, sendo que a estrutura do Império Azteca era extremamente rígida e centralizada, e a partir disso você consegue derrubar o Império. A conquista de Tenochtitlan em 1521 e o extermínio da população. Então, muita gente vai morrer. A cidade capital é dominada em 2 anos da chegada de Hernán Cortés. A transformação da região em vice-reino da Nova Espanha. Pronto, já temos um novo vice-reino. Conquista aqui do Império Inca, facilitada pela guerra entre os dois herdeiros ao trono, a invasão por Francisco Pizarro em 32, aliança com povos dominados pelo Império e a prisão de Atahualpa. Eles foram, cobraram o socorro do Atahualpa, que era, se eu bem me lembro, eu havia comentado com vocês, um caixa forte com proporções cúbicas de 5 por 5 por 5. Então é tipo 5 metros para cá, 5 metros para cima e 5 metros de profundidade. E era para encher ele com ouro e prata. E eles conseguiram encher aquilo com ouro e prata. Onde está todo o ouro e prata da América? Boa pergunta, não é mesmo, gente? Onde será que foi parar tudo aquilo? Então pelo Império, a prisão de Atahualpa, a tomada de Cusco e Quito em 33, e isso vai marcar o verdadeiro fim do Império. Então em menos de 50 anos, os espanhóis chegaram em 1509 e em 41 foi a última incursão deles. Houveram revoltas, mas nada. A partir dali foi história. Eles conseguiram dominar tudo. E a gente está falando da Espanha, que não era um país grande, não era um país muito populoso, mas eles, de qualquer forma, eles conseguiram. Primeiro, a Espanha teve o seu gigantesco destaque ao conseguir expulsar os mouros das suas terras, os árabes que estavam lá, que haviam dominado aquela terra, e é por isso que você vê muita descendência espanhola árabe, muçulmana, você pega, é uma conexão quase que direta quando você vê sangue espanhola. Espanhóis têm barba grande, cabelos mais crespos no geral, sobrancelhas grossas, bigodes grossos. Então, são muitas características que você encontra nos povos árabes em si. E é uma mistura entre o que a gente chama de visigodos, que foram os que dominaram aquela região, mais os romanos. Além disso, tinha aqueles que nós chamamos de galeses, que não são do país de Gales, mas que são da cultura celta antiga que dominaram aquela terra. E a partir disso entrou esse povoado de Oriente Médio e é o que tem essa gigantesca mistura que nós vemos tanto na Espanha quanto em Portugal. E bom, agora sim, vamos para o que eu já vim aqui estabelecido para falar. O sistema colonial. Alguma dúvida de América colonial, de América pré-colombiana e da sua conquista antes, né, para começar o sistema colonial? Eu vou dar aqui 2 minutinhos. Qualquer dúvida, manda aqui e eu já tiro para poder começar o sistema colonial sem nenhum problema. Bom, ah, aparentemente não tem nenhuma dúvida. Então, vou continuar. Sistema colonial. Vamos falar sobre sistema colonial na América Espanhola. Eu acredito que vocês todos já viram com os professores de história do Brasil, o sistema colonial brasileiro. Tem algumas diferenças, principalmente por causa do relevo
principalmente por causa dos recursos naturais que nós encontramos no lado da América Espanhola, cultura, o sistema de dominação também foi distinto, pois foi encontrado civilizações mais organizadas e mais estabelecidas que encontraram aqui no Brasil. Então a gente tem uma dança diferente aqui. O sistema colonial é um ritmo diferente de dança. Administração. Vice-reinos da Nova Espanha, México, Nova Granada, que é o Equador e a Colômbia, o Peru e Bolívia, o vice-reino do Rio da Prata, que engloba Argentina, Uruguai e Paraguai. Capitanias Gerais, Cuba, Guatemala. Então, Cuba engloba Cuba, Jamaica e Haiti. A Guatemala praticamente era toda a América Central. Aí nós temos a Venezuela e o Chile. Vice-reinos, capitanias gerais. Vice-reino é quase um país. Então você tem uma administração maior. Depois você se especifica nas capitanias gerais, que é dentro dessas regiões. Porque assim, existem os vice-reinos e as capitanias gerais. Elas são. Eu não sei explicar isso direito. Porque o que diferenciava muito elas era como ia ser tratado cada forma. O que ia ter mais independência? O que iria ter mais dependência da metrópole? O que iria seguir mais ordens? Os cabildos são as câmeras municipais, que seria a organização singular de cada região. Então a gente tem, eu tenho que ir atrás de quem está comandando o vice-reino. Ok, mas você, para conseguir isso, você tem que conseguir ir na Câmara Municipal e conseguir entrar em contato com essa pessoa. Então você vai tendo essa situação. Casa de contratação, 1503, Sevilha, Espanha. Controle do comércio colonial. Eles terão fiscalização do recolhimento do quinto e funcionava também como corte de justiça. E o que isso tem de engraçado e relevante? Eles, numa colônia, você tem um sistema muito simples, um sistema de monopólio. O monopólio vai ser entre a colônia e entre a metrópole. E você, para estabelecer toda essa situação, você tem que ter algum órgão lá dentro. E esse órgão principal vai ser essa casa de contratação. E o que acontece? Você vê, a casa de contratação, ela não fica nas colônias, fica na Sevilha, na Espanha. Isso é na metrópole. Então, a gente vai ter esse controle do comércio colonial. Mas você, para conseguir essas aprovações, você vai ter que enviar uma carta que vai para Sevilha, para você conseguir uma permissão para poder fazer o comércio com as colônias, entenderam? Todo o quinto, que é o imposto, que é o quinto do que é produzido, recolhe o quinto, manda para fiscalização, onde essa fiscalização, Sevilha, Espanha. Funcionava como corte de justiça. Traduzindo, se você quisesse ter a justiça, você queria processar alguém dentro da colônia, você não pode. Por quê? Porque dentro da colônia não existe jurisprudência. A colônia é apenas uma extensão da metrópole. E onde que você vai encontrar a justiça? Na metrópole. Portanto, você encontrará a justiça apenas lá. Então você terá que encaminhar seus processos para a Espanha, você terá que ir até a Espanha para ser julgado, ou talvez receber uma sentença a partir da Espanha e não conseguir um tipo de audiência presencial. E qual é a consequência principal disso, Daniel? A consequência principal disso é que, no geral, as pessoas não estavam procurando muita justiça, porque elas sabiam que ia demorar muito tempo. Porque você pegar um barco, sair, vou dar um exemplo que já é horrível. Você está no Chile, você tem que ir até a Espanha para você conseguir elaborar um processo. Ainda por cima, você tem algumas escolhas. Ou você vai subir do Chile e ir até o Panamá num barco. No Panamá de barco, você atravessa o Panamá de charrete,
atravessa, pega outro barco, vai até a Espanha. Você tem a opção pegar uma charrete, ir até o Brasil, ir para um país que é dominado por portugueses, que não é a coisa mais agradável para quem é da Espanha, pegar um barco no Brasil e ir até a Espanha. Traduzindo, se você está nessas localizações, você nunca vai conseguir encontrar jurisprudência. Então isso cria um certo desordem dentro do lugar. Entretanto, o que não era muito comum, não tinha justiça, mas tinham, por exemplo, policiais, digamos assim, aqueles que iriam estabelecer a ordem. E geralmente esses policiais, eles eram milícias contratadas, aqueles que trabalhavam para os fazendeiros, a própria o próprio exército da metrópole que está lá para estabelecer ordem. Então, você consegue tudo isso através de câmaras municipais. Só que a Câmara Municipal não vai ter o poder para conseguir elaborar uma Corte de Justiça. Conselho das Índias, 1524. Ela é o Supremo Tribunal de Justiça. Ela é o STJ. Nomeação de funcionários para as colônias regulamenta a administração da América. Esses órgãos, eles são administrativos e jurisprudenciais. Então, você tem duas funções muito grandes em um órgão só. O STJ é caso você passa da Corte de Justiça comum e você vai subir para o próximo nível. Então, a Corte de Justiça, eu fui e não consegui, mas eu quero continuar. Você pega a Corte de Justiça, entra em recurso e vai para o STJ. Temos a nomeação de funcionários para as colônias. Isso eu quero dizer fiscais. Não estou falando pessoas que vão trabalhar nas fazendas. Não, isso não é algo que o Conselho das Índias vai fazer. Você procura, eu estou procurando terras nas Américas. Aí você vai no Conselho das Índias, manda um pedido e aí eles vão e passam para você. Eles também são uma estrutura que vai regulamentar muita coisa e são os que estabelecerão essa situação. Agora, exploração. Regime de porto único. Como eu havia dito, monopólio. Na Espanha, Sevilha e depois de 1680, Cádiz. O que você quer dizer com porto único, Daniel? Eu quero dizer que apenas haverá um porto. Só pode ter um porto que possa conectar essas coisas. Então, nós teremos na América Veracruz, que é no México. Teremos Porto Belo, que é no Panamá, e Cartagena, na Colômbia. Qual é a características das cidades de Porto Único? As características simples, eles são portos grandes, capazes de ter bastantes navios, eles são capazes de ter uma defesa militar. Geralmente essas cidades aqui são caracterizadas por serem fortes militares, fortalezas. Eu mesmo fui visitar, como eu fui quando eu estava na Colômbia, eu fui para Cartagena conhecer o forte de São Luís, ou São Felipe, agora não me lembro o nome do forte. E você vê que antigamente esse forte ficava ali na costa e eles têm canhões, eram os morteiros, tudo para defender ataques piratas ou ataques de outras nações. E nós vemos um pouco disso aqui no Brasil também. Acontece que o comércio aqui no Brasil ele era muito fraco no começo. Mas, por exemplo, você só escolhe fazer porto em uma cidade que você consegue proteger. Por isso que os grandes portos históricos no Brasil é Salvador, depois de Salvador vem o Rio de Janeiro e depois Santos. Por quê? Porque são fáceis de proteger. Aqui no Brasil você encontra uma costa extremamente linear e é uma costa aberta. Quando uma costa é aberta, é mais difícil de você montar um pier para poder colocar os barcos e é mais difícil para você defender, porque é tudo aberto. E como é tudo aberto, é muito fácil alguém invadir esse lugar, porque é só você cercar com barcos e ninguém consegue sair. Bom, aí teremos as flotas e os galeones para proteger a prata transportada para a Espanha. Que todos esses portos, Veracruz, Porto Belo e Cartagena, todos esses três irão todos para Sevilha ou para Cádiz no futuro.
Exploração do ouro e da prata, México, Peru e Bolívia. Até hoje, você consegue encontrar ouro e prata nessas três regiões. Era muito fácil você encontrar ouro e prata nessa região. Era tão fácil que você conseguia retirar de forma superficial. Entretanto, o que acontece? Eu já havia explicado anteriormente para vocês que essas sociedades Inca, Azteca e Maia, eles haviam desenvolvido técnicas para mineração. Da mesma forma que povos africanos tinham suas próprias técnicas de mineração. Aqui, América Espanhola, nós encontramos a mineração e eles escravizavam esses povos antigos ou colocavam algum tipo de regime de trabalho que era extremamente prejudicial e usavam as antigas técnicas de mineração para eles. E aqui no Brasil, as técnicas de mineração utilizadas eram as técnicas trazidas pelos escravos africanos. Produção agrícola nas haciendas, que é fazenda em espanhol, que são açúcar, tabaco e cacau. Açúcar não é daqui. Açúcar foi trazido da Ásia. E por que açúcar? Porque açúcar era muito caro, é muito caro. Eles não tinham como produzir açúcar na Europa por causa do seu clima e eles acharam um lugar perfeito, a América. O cacau da América, é algo que era extremamente cultural, só que quando eles descobriram o cacau, eles ficaram loucos, porque cacau é uma coisa maravilhosa, que faz chocolate quente, que faz chocolate, e você tem rituais, tinham rituais com isso, com o cacau envolvido. E o tabaco, bom, tabaco, fumo, foi algo que é extremamente fácil de você produzir nessas regiões. Até hoje você vê que aqui não. Na América Central você encontra muitas regiões de produção de tabaco por causa do clima, da terra. Então, aqui você vai encontrar umas coisas muito interessantes. Além disso, eu gostaria também de comentar a produção de café feita na região da Colômbia. Outra coisa que, quando eles provaram, os europeus provaram, amaram, café, uma coisa maravilhosa, café e açúcar. Lembrando também que o que é uma das consequências da produção de açúcar? Pinga, cachaça, porque eles são destilados feitos de cana. Portanto, nós temos mais uma coisa que é produzida a partir do açúcar. Bom, criação de gado nas estâncias. Para transporte, charque e couro. Eu sei fazer. Meu Deus do céu. Isso é muito interessante. A Rebeca falando que sabe fazer pinga. Isso realmente é interessante. Bom, transporte. Como eu havia dito e eu mostrei, o continente americano ele é extenso. O continente americano, você tem os Andes, você tem muita região montanhosa que terrenos são nada planos. Portanto, ter transporte é uma coisa super importante. Couro. Você vê que até hoje, na Argentina, deixa eu só mexer uma coisa aqui. Argentina, Uruguai são regiões, a região platina, são regiões que trabalham com couro muito bem. Jaquetas de couro. Na Colômbia também, nós tem um forte trabalho com couro, que a gente foi desenvolvendo a partir do tempo. E trabalha muito com isso. Aqui no Brasil a gente não vê tanto, principalmente por causa do clima. Mas é uma coisa que era muito trabalhada. E lá, peraí, exploração. Foi. Foi. Ok. Divisão política administrativa da América Espanhola. As imagens não estão tão boas quanto eu gostaria. Mas bom. Capitania Geral da Flórida, que é aqui. Lembrando, gente, Estados Unidos, Califórnia, tudo isso, vice-reino da Nova Espanha. Isso aqui não era dos ingleses. Na verdade, nada aqui era dos ingleses. Tudo isso pertencia aos espanhóis, futuramente aos mexicanos
E depois eu entrarei no assunto sobre a Guerra do México e dos Estados Unidos. Capitania Geral da Guatemala. Extremamente grande. Aqui, hoje em dia, nós temos vários países. El Salvador, Honduras, Nicarágua, entre outros países. Aqui vamos ter a Capitania Geral de Cuba, que é Cuba, Jamaica, Cuba, Jamaica e outro país que agora que eu não me lembro. Também temos o Haiti, que é território francês, que futuramente será a primeira república formada por ex-escravos, ex-escravos africanos. No Haiti não havia uma população nativa. Era uma terra fértil, era uma terra boa, é uma ilha. Você o quê? Você domina isso e você leva mão de obra. E claramente que os franceses não foram levar sua própria mão de obra, eles levaram escravos africanos. Capitania Geral da Venezuela. Aqui temos o vice-reino da Nova Granada. Envolve Colômbia, Panamá, Peru. Isso, não, não, peraí, não, não, Peru não, Peru fica aqui. Peru foi aqui. Isso aqui é Bolívia e Equador. Isso. Não, o vice-reino do Peru tem muita coisa. É que são muito grandes os antigos vice-reinos. O vice-reino do Peru, aí sim, Chile, Peru, Bolívia. Regiões extremamente andinas. E Capitania Geral do Chile. O Chile, até hoje, ele é essa falangezinha, né? Ele é um dedinho pequeno aqui. Vice-reino de Rio Prata. É um rio que era extremamente influente. Por quê? Porque tinha prata sendo transportada constantemente no Rio da Prata. Então, Argentina, Paraguai e Uruguai. E Brasil. Antigamente, a época que o Brasil tinha essa linha reta, que depois a gente vai conhecer como Acre. Por sinal, Acre é o fruto de uma guerra, a Guerra do Acre. A guerra do Brasil contra o Peru pela disputa do território do Acre. E outro fato engraçado, lembra daquele meu amigo Quechua que eu estava falando? O o bisavô dele lutou na Guerra do Acre. Então ele sempre achava irônico, porque ele falava: eu não acredito que um dia eu lutei contra brasileiros para daqui 30, 40 anos eu estar morando no Brasil e tendo uma família aqui. Então é uma coisa muito engraçada isso. Bom, agora, principais riquezas da América Espanhola. E, gente, a América Espanhola, ela é rica demais. Estamos falando de ouro. E cada triangulinho desses aqui de ouro que vocês estão vendo é muito ouro. Mas muitíssimo ouro. Depois, a gente tem prata. Prata. Aqui, mais prata. Ou como eu disse, quando tem um símbolo aqui, é que eu tô falando de muita prata. Aí nós temos o açúcar, que é algo mais fácil de você ter porque você pode plantar. Então aqui, aqui e aqui. Batata, batatas aqui, aqui, aqui e aqui. E o que é muito interessante, eu já havia comentado com vocês, a batata da América. A batata salvou a fome na Europa. A Europa estava entrando outra vez numa crise de fome, outra crise alimentar gigantesca. E como batata cresce em qualquer lugar, as pessoas podiam plantar batatas dentro da própria casa. A batata foi o que realmente salvou a Europa da fome. Pedras preciosas. Então, nós estamos falando aqui e aqui. E é muito engraçado porque teve uma vez quando eu estava na Colômbia com meus avós e a gente estava pelas montanhas, porque na Colômbia é praticamente tudo montanha até você chegar na praia que você desce a serra. A estrada é uma eterna serra de praia. E quando estávamos por lá, a gente viu que tinham encontrado uma nova mina de esmeraldas na América Espanhola, na Colômbia. E era, tipo, muito perto. Então, sim, é um país que. São países que são ricos mineralmente falando. Isso que eu não estou falando de cobre, que tem muito cobre. Eu não estou falando de bauxita. Eu não estou falando de petróleo. Eu não estou falando de manganês. Assim,
tem muita coisa que existe e é produzida dentro das Américas, que é um lugar extremamente rico nesses bens naturais. Árvores, frutas, terras férteis, climas extremamente turísticos como o Mar do Caribe. Você consegue trabalhar com a economia desses territórios de uma forma muito surpreendente. Bom, vamos continuar e falar sobre trabalho indígena. Em 1530, o Carlos I vai proibir a escravização dos índios. E isso eu acredito que também deve ter sido abordado nas aulas da História do Brasil. A igreja dizia que, como eu posso dizer isso de uma forma que eu não fique levemente revoltado com a religião? Oh, bom, basicamente dizia que como os indígenas eles tinham a pele mais clara e não era exatamente a cor preta, escura, que era dito que as pessoas que nasceram pretas eram porque foram marcadas por Deus. Isso era o que eles diziam antigamente, e a única forma de encontrar a salvação era através do trabalho escravo. Bom, diziam que os indígenas da América não tinham isso daí, que eles não podiam ser escravizados. E isso é uma coisa que bem controversa, porque no Brasil também a proibição de escravização dos indígenas, ela foi bem antes comparada à proibição da escravidão dos negros. Então, é uma coisa bem importante saber isso. Mas o que acontece? A partir do momento que eles não podem ser mais escravizados, o que acontece? Encomenda. Sistema de trabalho obrigatório não remunerado em que os índios eram confiados a um espanhol, que a gente chama de encomendeiro, que é praticamente um merendeiro, que se comprometia a cristianizá-los. Na prática, esse sistema permitia aos espanhóis escravizarem os nativos, principalmente para o trabalho das minas. Então, qual a diferença? A diferença é que esses indígenas não eram propriedade, eles não eram um objeto. Entretanto, lidamos com a mesma situação. Lidamos com a situação de um povo que não é cristão e que, mais uma vez, os cristãos estão impondo a sua religião. Ah, e principalmente o trabalho de Minas, por quê? Porque o trabalho de Minas era o que mais rendia dinheiro nas Américas Espanholas, além de que havia experiência em trabalhos de Minas. Lembrando, os antigos impérios, né, o Inca Azteca, eles trabalham com aquele sistema de servidão coletiva. Então, basicamente, eles saíram de um sistema de servidão e foram para outro tipo de sistema de servidão, só que a diferença é que eles nem podiam ter os próprios deuses. A Mita, instituição Inca, que eu havia dito que eu ia explicar. A Mita é uma instituição Inca anterior aos espanhóis que obrigava as aldeias dominadas a enviarem em regime rotativo um certo número de trabalhadores para servirem ao Estado Inca. Esse costume foi transformado pelos espanhóis em trabalho obrigatório nas minas durante um determinado tempo a índios escolhidos por sorteio. Estes deveriam receber um salário e alimentação, o que comumente não ocorria. Na mina de Potosí, 1545. Como dizer isso, né? Bom, gente, eles eram escravizados sem falarem que estavam sendo escravizados. Uma gigantesca hipocrisia. E temos o Coatequil, que é um regime de trabalho semelhante à mita que vigorou no México, nas minas de Zacatecá. Então a mita foi na mina de Potosí e Coatequil foi nas minas de Zacatecá. O que aprendemos com isso? Os indígenas não podiam ser escravizados. Entretanto, eles eram escravizados.
de uma forma ou de outra. Visto que, visto que o homem branco europeu, na época, não se importava nem um pouco com isso. Eles acreditavam que aquilo era o correto. Para vocês terem noção do quão absurda consegue ser a sociedade humana. Então é. Bom, a elite colonial. Os chapetones e los gachupin, nascidos brancos na Espanha. O que acontece? Brancos nascidos na Espanha, ok? Aí a gente tem os crioulos, são brancos nascidos na América. Isso é uma coisa muito intrigante, porque aqui não é mais, você é branco, você é branco e branco, acabou. Aqui a gente começa a ter uma distinção por onde você nasce, porque as pessoas não queriam crioulos, sendo que crioulo depois a gente vê como um termo que vai ser utilizado para negros. Brancos nascidos na América. E o que acontece? Isso é com um tom pejorativo. Você não ter nascido na metrópole é um tom pejorativo. Dane-se que você é branco. Você nasceu aqui na América e você não é da metrópole. Isso é uma coisa extremamente marcante. Entretanto, os crioulos ainda assim tinham bastantes poderes dentro da América colonial. Como eu havia dito, elite colonial. Na elite, os crioulos estavam abaixo dos chapetones, mas eles ainda eram brancos. A igreja na América. União do rei com a igreja, o rei da Espanha, que é o Carlos I, ele adorava, adorava os espanhóis. Isso se continua. Essa união da igreja com a coroa espanhola é algo extremamente recorrente. Aí nós temos as missões reduções, catequeses dos índios. A catequizar índios, que é uma das coisas que eu havia dito, que você tenta expropriar a cultura do povo, pois eles não tinham ideia do que era aquilo. E é algo extremamente incorreto e é um dos motivos que a gente perdeu tanto essas culturas passadas. Mas, essa cultura ainda vive. Os deuses deles ainda vivem. Seus rituais ainda vivem. Óbvio, menores quantidades. Mas houveram aqueles que lutaram contra isso. E é algo extremamente nobre. E é algo que você vê por aqui nas Américas. É, candomblé, religiões africanas que eles continuaram praticando. Essa luta silenciosa de você lutar contra a religião do outro, pois você não acredita naquilo. Censura barra Inquisição, México, Peru e Colômbia. Bom, acontece que se você pegar esses três países, você vê que tem um forte cristianismo. Na Colômbia eu sei muito bem disso, pois minha família é católica. E o meu avô, que é de descendência de negros, com alguns negros, né, negros, ele é católico. Então, na Colômbia, o sistema de catequização dos povos foi extremamente forte. A censura da Inquisição nesses territórios foram extremamente fortes. Em 1551 a gente vai ter a fundação da Universidade do México. Gente, o que uma universidade representa? Vocês lembram que eu havia comentado sobre isso? Uma fundação de universidade quer dizer que a partir de um momento, a colônia vai conseguir e vai ter uma independência de você poder criar dentro do seu território, visto que você não é um país independente, você vai poder criar dentro do seu território novas mentes, novos tópicos, novas fundações. Você consegue criar a sua própria elite intelectual, entenderam? Ao invés de você ter que ir até a sua metrópole fazer a faculdade.
Então isso demonstra um certo avanço. Entretanto, esse avanço é para quem? É para os crioulos, é para os chapetões, é para eles as universidades. Não é para negros, não é para indígenas. Educação sempre foi algo muito privilegiado nesse mundo. E, bom, aqui é mais um dos exemplos. Lembrando, universidades universidades no começo são instituições católicas, por isso que a gente tem tantas PUCs por aí. PUCs, Pontifícia Universidade Católica. Então a gente tem PUCs em toda a América, no geral, pois são as universidades fundadas pelas igrejas. Mackenzie é uma universidade luterana, fundada pela Igreja Luterana. Então nós vamos vendo que várias e várias faculdades têm um histórico de terem sido criadas por uma instituição religiosa e até hoje essas faculdades se mantêm alinhadas com tais instituições. Parte do dinheiro que a PUC recebe vai para o Papa, vai para o Papado, vai para o Vaticano, por aí vai. Bom, peraí. Eita, foi. Bom, acabou a aula de América Espanhola. Antes de começar a aula de Revoluções Inglesas, aula 9, eu gostaria de saber alguma dúvida sobre América Espanhola? Eu vou esperar. Vou dar um tempinho aqui. Não. Ok. Mais alunos? Só o Henrique falou aqui. Porque, né, nesse caso, quem fica falando sou só eu. Mas, vamos lá, nenhuma dúvida. Ok. Bom, estamos com aqui bastantes alunos. Não, nenhuma, sem dúvidas, nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. Ok. Bom, se por acaso, enquanto vocês estiverem estudando, surgir alguma dúvida, e não precisa ser só de Américas Espanholas, qualquer tema que eu já dei anteriormente para vocês, venha entrar em contato comigo que eu vou tirar a dúvida. Bom, gente, prosseguindo. Vou pegar meu apontador. Vamos lá. A luta contra o absolutismo. Gente, por que a Inglaterra é tão forte no decorrer da história? Por que a Inglaterra tem uma monarquia até hoje? Como que esse Estado moderno conseguiu manter uma monarquia? Como que a monarquia conseguiu se manter com um Estado moderno contemporâneo? Aqui a gente começa a ver as mudanças. Primeiramente, de antemão, por onde eu começo? Eu começarei por um ponto muito essencial, que é a Carta Magna. Bom, deixa eu ver aqui. A Carta Magna, 1215, e a Magna Carta e a criação do Parlamento. O que é o Parlamento? Como eu havia dito, o Parlamento, na época, é uma casa de nobres. Esses nobres, escolhidos para o Parlamento, eles têm poderes de limitar o rei. E o que acontece? Nessa época, né, que a gente está falando aqui, luta contra o absolutismo, que eu havia explicado para vocês anteriormente, que é o novo modelo de sistema europeu monárquico, visto que teve uma gigantesca perca dentro da nobreza. A nobreza perdeu muitos poderes no decorrer da história. Os feudos, como os feudos perdem a sua importância, os nobres perdem junto a ela. A burguesia é o novo poder e a burguesia se aliou com a monarquia, criando assim um novo tipo de poder central. Mas, com a criação do parlamento na Inglaterra, a gente está falando sobre algo. Alguém com o microfone aberto. Ana Paula. E com a câmera aberta também. Bom, isso, obrigado. Prosseguindo. Contradição. Aqui, vamos lá, vamos prosseguir aqui, que eu perdi o raciocínio. Magna Carta, criação do parlamento. O que nós teremos com isso?
a gente vai ter o fato que o rei não pode ter poder absoluto, pois, mesmo sendo o fato que seja uma casa nova, uma. Como é que fala? Não é uma monarquia. Casa é uma linhagem nova. Você não tem nada a ver com aquele rei que fez a Magna Carta, que é um dos descendentes do Ricardo Coração de Leão, que foi o João Sem Terra que fez a Magna Carta, que assinou a Magna Carta. Os nobres ingleses sempre tiveram muitos poderes. Então, o que acontece? Quando eles têm o poder de limitar o rei, a burguesia não tem as garantias de poder se afiliar com o Estado absolutista. Você não pode, você não consegue, porque mesmo que você tente financiar o rei, dar poder para ele não vai conseguir utilizar isso porque ele já está limitado. Ele já está limitado faz 400 anos. Então, a gente vai ter essa contradição aqui. Por quê? Como o Estado absolutista aqui não vai depender da burguesia, o rei vai tentar agressivamente conseguir isso, então a gente vai ver que existe um problema, porque a burguesia mercantil vai ficar descontente com monopólios, com os monopólios, porque a pior coisa que existe para um comércio são monopólios. Então, estados absolutistas. O estado absolutista ele não vai se afiliar. E os nobres não, não vão se afiliar também muito à burguesia no começo. Então, como o rei não está tendo nem um jogo de cintura com as burguesias, visto que ele apenas se afiliou com alguns burgueses, dando monopólio, portanto, a maioria da burguesia, o resto da burguesia, não conseguia entrar no mercado. A nobreza rural ela vai se desconcentrar com as limitações do cercamento, que é cercamento de terras, que o rei vai estabelecendo o limite dessa nobreza rural, que os gentry, e aí a gente começa a ter uma situação extremamente desagradável, que é um conflito entre o rei e o parlamento. O rei dizia que era absoluto e o parlamento falava: você é absoluto porcaria nenhuma. Tá vendo essa carta aqui que tá caindo aos pedaços, escrita por um cara que nem o seu parente? Então, o que acontece é que mesmo assim, o trono inglês, aí você joga o papel na mesa, pá! Você fala, o trono inglês não tem poder de fazer isso, a monarquia inglesa não tem poder de fazer isso que vocês estão fazendo, vocês estão passando do limite com cercamento de terras e, acima de tudo, vocês estão querendo impor um monopólio na burguesia. Porque o que acontece? Quando você começa a se aliar à burguesia, que é quem tem muito dinheiro, você consegue ter muito jogo de poder ali. Entretanto, a nobreza e a burguesia, no começo, ainda não estavam se reunindo. Por quê? Eles tinham interesses diferentes, e além desses interesses diferentes, gente, um é sangue azul, o outro não. Um tem poder político, o outro não. O maior sonho do burguês inglês era ter poder político, era poder votar, era poder se impor dentro da política da mesma forma que aqueles burgueses italianos estão fazendo. Então você vê esse conflito. E bom, agora a gente vai ter esse conflito estabelecido: rei e parlamento, rei e burguesia. Inquietação social. O que acontece? Rei tá metendo louco. Gastos monárquicos super altos. A gente vai ver que começa a ter outros tipos de crise. Então a gente vai ter. Peraí, deixa eu pegar meu. Peraí. Opa, não, meu garoto. Aqui. Altas de preço. Camponeses expulsos do campo. Peraí. Abaixa, 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 peraí. E desemprego. Desemprego nas cidades, basicamente. Então, o que está acontecendo aqui? Você tem que pagar uma taxa altíssima de imposto. Portanto, você tem que cobrar mais no seu produto. Mas as pessoas estão perdendo seus empregos e sendo expulsas do campo. Portanto, você não vai conseguir vender nesses seus preços altos. Então, você vai ter que vender por um preço baixo e ainda assim ter que arcar com os impostos. O que isso vai criando uma inquietação social. Começa a ter rebuliço, borbulha.
os grupos socio-religiosos que a gente está falando, porque a sociedade inglesa naquela época era extremamente limitada pela religião que eles seguiam. Temos os anglicanos, que é um grupo denominante no poder, o rei, nobreza da corte e burguesia tradicional, que são aqueles que conseguiram se unir ao rei e conseguiram garantir o absolutismo do rei. Aí nós temos e eles são, obviamente, os que defendem o absolutismo, porque eles estão ganhando com o absolutismo. Aí teremos os católicos, que é a nobreza feudal, porque ainda existia uma nobreza feudal na época, e eles são os que defendem absolutismo também. Mas o que a gente vai ter aqui? Os calvinistas, burguesia, membro da Câmara dos Comuns. Câmara dos Comuns, como eu havia explicado sobre a aula de iluminismo, a Câmara dos Comuns ela é um sistema do parlamento. O parlamento vai ser dividido. Ó, metade do parlamento é dos comuns e a outra metade do parlamento é a Câmara dos Lordes, que são os nobres. Então a gente vai ter essas duas forças equilibrando o parlamento para que seja a opinião do povo, entenderam? Então assim você consegue estabelecer um interesse da sociedade. Opositores do absolutismo, os calvinistas, eles também têm os presbiterianos, tendência moderada. Espera aí que eu odeio o fato que essa coisinha está aparecendo. E puritanos radicais. Então, pronto. Aqui é outro momento. Radicais e anticlericais. Anticlericais no sentido que eles acreditavam que não era para ter essa coisa de clérigos que têm muito poder, porque não é Deus não deveria ficar sendo mal expressado através do clérigo, sendo que o clérigo é extremamente. Como eu posso dizer isso? O clérigo ele é extremamente corrupto, como eu havia dito para vocês anteriormente. Que a gente fez até que piadas demais com padres. Então, aqui a gente está estabelecendo os grupos que vão entrar em conflito nesse momento. A dinastia Stuart, de 1603 até 1648. Jaime I, ele vai ter oposição da burguesia e da gentry. Portanto, em 1614 ele vai dissolver o parlamento. Jaime I morre. Carlos I assume. Cresce a oposição. Dissolve o parlamento duas vezes. Em 1628, o parlamento impõe a petição de direitos, que é o famoso Bill of Rights, que é algo extremamente relevante, que é algo que todo, tipo assim, todo estudante de direito escuta falar da Bill of Rights, porque ela vai ser a fundação dos direitos civis que nós temos nesse país, que nós temos no mundo ocidental. E o que acontece? Eu acho que eu não sei se eu toquei muito nesse assunto, mas se você analisar a forma que os direitos são estabelecidos nos países, você vê certos padrões. Na Inglaterra, nós teremos primeiro um direito político sendo dado, que é a Câmara dos Comuns. Logo em seguida, você dá os direitos civis, que dão a liberdade, que vai dar liberdade de expressão, como posso dizer, limites, eu não posso explicar isso de uma forma melhor. Liberdade de mercado, você estabelece esses direitos civis. E por final de tudo isso que você estabelece, que é direito político e direitos civis, lá no final eles estabelecem os direitos sociais, que é que o povo deve ter saúde, educação pública, saneamento básico. Você estabelece todas essas coisinhas, entendeu? Então aí você a partir disso estabelece. O Brasil aqui é um caso muito à parte, que primeiro é o direito, vem direitos sociais, logo em seguida você começa a ter direitos civis e depois você começa a ter direitos políticos. E por que eu digo que os direitos políticos vieram por último? Porque mesmo quando foi estabelecida uma república no Brasil, a gente sabe muito bem como que aquilo era. Não era realmente
um direito político de verdade. Em 629, 1629, o rei dissolve o parlamento, de novo, e aí a gente desencadeia numa guerra civil de 1642 até 1649. Eita, preula. Eu escrevi errado, cavaleiros. Cavaleiros, rei mais católicos mais anglicanos, versus os cabeças redondas, presbiterianos e puritanos. Por que cabeças redondas, Daniel? Bom, eu explico por que cabeças redondas. O povo tinha um problema muito sério com algo chamado piolho. Quando você tem piolho, você geralmente passa aquele shampoo anti-piolhos. Mas como que as pessoas faziam antigamente para tirarem os piolhos do cabelo, gente? Tentem refletir. Como que você tiraria um piolho em 1600? Alguma... Alguém dá um chute aí no chat, só para ter uma noção? Raspa tudo. Exatamente. Exatamente, Rebeca. Exatamente, Grace. Você raspa a cabeça. Raspando a cabeça, você vira um cabeça redonda. O que acontece? Esses cavaleiros, o rei, os católicos, os anglicanos, esses caras, eles tinham longos cabelos de cavaleiros, resplandecentes no vento. Eles nunca raspavam a cabeça. Eles não precisavam raspar a cabeça. Eles tinham os seus jeitos mirabolantes, com ervas chinesas e tudo mais. Portanto, eles não raspavam a cabeça. E eles ficavam fazendo chacota dos cabeças redondas. Eles chamavam de cabeças redondas. E esses presbiterianos e puritanos curtiram. Então, só para você ter uma noção, é engraçado como hoje em dia, antigamente, o cabeça redonda, ele era literalmente uma pessoa que estava lutando contra um sistema opressor e queria ter as suas liberdades. E engraçado que hoje em dia, os skinheads, que são esses cabeças raspadas de hoje, é um grupo neonazista, né? Ai, ai, coisas mudam de padrão, quem diria? Então os cabeças redondas, eles eram aqueles que representavam os presbiterianos e os puritanos. Em 1649, após acabar a Guerra Civil, a gente tem a execução do Carlos I. Então a gente mata Carlos I e aí a gente proclama uma república, a República do Commonwealth. Commonwealth significa o bem-estar de todos, mais ou menos, o bem-estar comum. Então começa aí um novo sistema, uma república sem monarquia. É, sem monarquia. Reflita sobre isso, que não tem monarquia. Então começamos um novo sistema. A República Puritana, 49 até 1660. No poder vem Oliver Cromwell. Cromwell, ele era o líder do exército revolucionário, o New Model Army, o novo modelo de exército. Então, eles têm a rebelião católica na Irlanda e a revolta realista na Escócia. Porque assim, no momento que cai a coroa, a Irlanda e a Escócia, que estão assim querendo sair do Reino Unido, eles estão assim querendo sair. Gente, os irlandeses e os escoceses não querem saber de participar do Reino Unido. Hoje em dia tem o caso que é muito controverso porque a Escócia e a Irlanda do Norte e o País de Gales, que são os três países que pertencem ao Reino Unido, eles fizeram plebiscitos sobre vocês querem sair do Reino Unido? E, bom, na época, eles não queriam sair. Porque, pensa, pô, Irlanda do Norte, País de Gales, Escócia. Você estando no Reino Unido, você consegue participar da União Europeia e da zona do euro. Não, da zona do euro. Não, você não pertence da zona do euro, que é o dinheiro. Que eles não tinham euro, eles não têm euro, eles têm as libras esterlinas. Eles, pô, a gente vai ter que trocar todo o dinheiro
gente vai ter que sair da União Europeia para conseguir tentar entrar de novo. Nós teremos que fechar as nossas fronteiras com os países ingleses, porque a partir desse momento a gente não tem mais essas relações com eles. Vai ter que estabelecer novas relações diplomáticas. Teremos que estabelecer novos passaportes para os para aqueles que já possuem um passaporte do Reino Unido. A gente vai ter que se desafiliar de muita coisa. A gente vai ter que trabalhar em muita isenção, muitas taxas alfandegárias, vai ter que refazer praticamente toda a situação administrativa, jurisprudencial e legislativa do país. Para que a gente vai sair? E eu lhe dou um motivo para sair, porque logo em seguida, 2013, 2016 foi o Brexit. 2016 foi o Brexit. Nossa, já faz 4 anos que foi o Brexit. O Brexit foi feito. E por algum puto de um motivo, eles. Assim, você vê que o Reino Unido falou: ok, a gente está saindo da União Europeia. E aí a Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte. Todo mundo ficou tipo: caraca, ferrou. Qual um dos maiores problemas do Reino Unido ter saído da União Europeia? Irlanda do Norte e Irlanda. Esses dois países estão um do lado do outro. Esses dois países trabalham em conjunto praticamente. Após todos os problemas que a gente encontra na Irlanda, que são os problemas religiosos, os católicos e os protestantes, a gente vê o quê? A gente vê o mesmo povo separado apenas por uma fronteira. Nada demais. Pois agora. Não, agora você tem que pensar em como carambas você vai separar a Irlanda do Norte da Irlanda, porque eles não. O Reino Unido não está mais na União Europeia. Mas a Irlanda está na União Europeia. Então é um dos maiores problemas. É muito problemático fazer o Brexit. Sair desse sistema vai ser muito difícil. Peraí, que eu acho que eu vou explicar. Pronto. Deixa eu ver se tá me ouvindo. Ai, ai. O frio. Bom, bom, prosseguindo. Rebelião católica na Irlanda. Revolta realista na Escócia. Gente, a Irlanda. Gank da mãe. Rebelião católica na Irlanda. A Irlanda vai conseguir, depois de muito tempo, sair de fato do Reino Unido. A Escócia não consegue. A Irlanda é separada em Irlanda do Norte e Irlanda. E é basicamente separado pela própria religião. E é o que futuramente a gente vai ver vários tipos de problema, por isso que tem tantos problemas, teve muitos problemas, hoje em dia bem menos, de terrorismo na Irlanda do Norte e na Irlanda. Bom, atos de navegação, 1651. Eles vão consolidar a hegemonia marítima britânica, eles vão prejudicar assim os interesses mercantis holandeses e guerra contra a Holanda, sendo que a vitória é inglesa. Entenda, Oliver Cromwell conseguiu vencer a coroa inglesa, ele conseguiu vencer a Holanda, ele conseguiu estabelecer o país como a hegemonia marítima britânica. Ele, eles conseguiram estabelecer o que faz depois a Inglaterra, o Reino Unido, ser o maior império visto na Terra. E, bom, 1653 a gente tem o quê? Dissolução do parlamento, que não faltava, já aconteceu isso uma vez, aconteceu de novo. Por quê? Porque o Cromwell. Para comigo, você é um cara que fez uma guerra, você matou um rei, você liderou um exército revolucionário e nomeou ele de New Model Army. Você estabeleceu novos direitos para a sua população, as pessoas te adoram, você venceu a Holanda, você, você melhorou a economia do reino em muitas formas, do reino não, da república. Você conseguiu estabelecer tudo isso e você ainda conseguiu vencer os escoceses e você conseguiu conter a Irlanda por um bom tempo. O que acontece a partir disso?
O Cromwell dá uma de romano. Ele vira para eles e fala: olha, estou dissolvendo o parlamento, dissolveu o parlamento, se tornou ditador, que aí começa a ditadura de Cromwell, que ele se intitula Lorde Protetor, mas 5 anos depois ele morre. Eu vou parar aqui rapidinho que eu tenho que ir no banheiro e eu já volto. Mas eu vou continuar a partir daqui da morte de Cromwell. Voltei. Vamos lá. Morte de Cromwell. Vamos lá. Voltei. Então, tá todo mundo aí? Vamos lá. Hum, Cromwell morreu. E bom, o Cromwell fez algo que eu vou falar bastante quando sobre Estados Unidos da América, que é o seguinte: você ter o poder centralizado é algo super. Cadê energético? Não, hoje não. Ah, o que acontece? O que acontece é o seguinte: eu falei o que acontece muitas vezes, eu falei de novo o que acontece, falando de novo, entrando no loop. Ok, vamos lá. Quando você estabelece o poder centrado em uma imagem, isso é forte, isso é poderoso, o povo gosta. O povo tem uma síndrome de Messias muito forte, a síndrome de que existe um Salvador. E Salvador foi, ele venceu as forças. Eita caramba, eita aqui. Eles estabeleceram as forças novas, ele conseguiu vencer as forças do mal antigas, ele venceu a Holanda, ele estabeleceu uma das maiores economias marítimas da Europa e do mundo. Ele se tornou ditador por 5 anos e não mataram ele, porque o povo não queria matar ele. Então, gente, o que estabelece uma república, querendo ou não, é o fato que o poder vai ter que ir mudando com o tempo. E é algo que quem fez isso e fez algo muito na cagada. E eu digo cagada porque é uma gigantesca sorte que ele fez, porque aquilo realmente definiu o mundo moderno até hoje. Foi o George Washington. George Washington. Esse homem, ele conseguiu ganhar dos ingleses e ele estabeleceu uma república também. E eu lembro que quando eu estava na aula de história, a primeira vez, ouvindo sobre isso, eu pensei, provavelmente o Jorginho vai dar uma de Cromwell, né? Ele vai dar uma de Oliver e vai ficar no poder pra caramba. Mas a diferença é que o George, ele não queria isso. Ele queria se tornar, eu tô circulando aqui por, bom, ele conseguiu estabelecer uma república
Ele fez. Aí falaram: seja o presidente, por favor. Você é a única pessoa que consegue liderar esse povo no começo. Acabamos de começar, precisamos de uma união. Ele falou: beleza, mas eu vou fazer o mandato. Ok. E aí ele fez um mandato de 4 anos. E aí ele fez o seu mandato de 4 anos. Beleza. Eleições de novo. Aí o partido dele fala: puta, você vai ter que ser. Você pode ser de novo, por favor? E ele falou: ok, eu vou ser de novo. E foi de novo. Na terceira vez, ele falou: não, eu não vou ser presidente outra vez. Eu não vou me reeleger. Eu indico esse nome aqui, mas para mim não vou ser mais presidente. Eu vou para as minhas fazendas na Virgínia, eu vou ficar lá até morrer. Se precisarem de mim para alguma coisa, eu tô aí. E vai embora. E o que isso estabeleceu, gente? Não havia uma regra de mandatos. Como aqui mesmo eu falei, essa república, entre aspas, gigante, ela, na verdade, não foi uma república, não foi com mandatos presidenciais, não foi uma república presidencial, não é aquilo que a gente conhece como república hoje em dia. E aí o George Washington, ao falar não, ele criou uma lei não dita. E isso é uma coisa extremamente comum dentro de de cultura legislativa inglesa. As leis da terra. As leis que a terra tem as suas leis. Não foi uma lei do papel escrita, não, é uma lei que veio da tradição de um costume. Então, a partir disso, o George Washington estabeleceu que o correto é você fazer 2 mandatos de 4 anos e acabou. Você não pode se reeleger pelos próximos 16 anos. Essa regra dos 16 anos é uma coisa que vai ser decidida no futuro. Mas até hoje, nos Estados Unidos, você não vê presidente se reelegendo depois do segundo mandato. Entendeu? E aqui no Brasil, a gente teve um caso famoso que foi muito notório. Nas eleições de 2018, existia a possibilidade do ex-presidente do PT, o Lula, ter se reeleito. Por quê? Porque no Brasil, se você ficar 8 anos, se você ficar 8 anos sem se envolver na política por todo esse tempo, você consegue, entendeu? Do mesmo jeito que, por exemplo, ex-presidente Collor recebeu impeachment. Hoje em dia, ele é senador de Alagoas. Aqui temos mais um caso. Para quem não está vendo a minha câmera, eu estou fazendo bastantes gestos. O ponto é que agora caiu tudo. E não tinha outra pessoa para assumir uma república. Não tinha alguém para assumir a liderança da república. O que acontece? O parlamento vira para os Stuart, porque eles só mataram um cara. Eles não mataram todo mundo, que nem a Revolução Russa e a Revolução Francesa. Aí viraram pro Carlos II e pro Jaime II e falaram. Não, pro Carlos II primeiro, óbvio. Aí eu virei pro Carlos II e falou: Ô, eu sei que a gente matou seu pai e tudo mais. Você topa ser rei? Só que tem o seguinte: você vai ter que tocar no nosso ritmo. Você dança no nosso ritmo. E dançou no ritmo deles. Então, lembra no começo que eu falei: nossa, como que a Inglaterra consegue ter até hoje uma monarquia, já que quase todos os países da Europa não têm mais reis? Por isso, gente, porque a monarquia hoje, ela não tem poder político. Ela tem um poder de representar o Estado, que é representar as pessoas, um meio diplomático, talvez. Ela tem alguns poderes, que é o poder de você não gostar do primeiro-ministro e você falar que você não quer ele. Por aí vai, entendeu? Bom, Carlos II, em seguida a gente tem o Jaime II. E esse período é o que a gente vai restaurar de novo a casa dos Stuart. Permitidos os cercamentos, então a gente vai ter enriquecimento da nobreza rural. E o que acontece? Você está furando os feudos. Você está falando para aquele senhor de feudo que era poderoso junto do lado do rei absolutista, e ele falou: olha, acabou. Vamos distribuir essas terras assim para a gente poder trabalhar direito com isso aqui.
Agora a Inglaterra se tornará a grande fornecedora de trigo, lã e carne na Europa. Por quê? Porque agora eles estão abrindo muito a produção deles está aumentando e a política real absolutista e católicas entram de novo em choques com o parlamento. O que isso tem de relevante? Bom, o parlamento era, na sua maioria, calvinista, puritano, presbiteriano, essas três vertentes protestantes. E agora, como voltou o rei, e os reis queriam pôr, cara, mais aquele poder absolutista que eu estava tendo, né? E os nobres também estavam querendo mais daquilo, aqueles nobres senhores feudais. E entra de novo em choque com o parlamento. Aí então a gente vai ter uma instituição da habeas corpus, que é uma forma de você estabelecer a justiça. Você consegue dar mais recursos jurídicos e você consegue encontrar mais igualdade. E é isso que eu estava falando sobre direitos civis, que vem junto com a Bill of Rights e por aí vamos. Agora a gente segue para a nova revolução, que é a Revolução Gloriosa. O parlamento entrega o trono a Guilherme de Orange, da Holanda, e Maria Stuart. Depois da morte do Jaime II, tinha uma filha, Maria Stuart. E bom, já que a Maria Stuart é um Stuart, e a gente junta com a coroa daquele reino que a gente ganhou numa guerra, primeiro que a Holanda é um país forte. A casa de Orange é uma casa forte. Você consegue ter relações diplomáticas. Você consegue estabelecer um novo reinado, mais quieto, mais calmo. Portanto, o casamento foi o ideal para o parlamento. Aquilo foi o ideal para o parlamento. Então, teremos a Declaração de Direitos de 1689. O rei reina e o parlamento governa. Traduzindo, rei, você não vai falar de imposto, você não vai falar de direitos, você não vai falar de porcaria nenhuma. Você fica pianinho e a gente faz o nosso trabalho. Você fica pianinho. O rei. Não. Agora, aprovação de impostos, que é algo extremamente relevante, tudo vai ser sobre o parlamento. Aí a gente vai ter algo extremamente relevante, muito relevante para o mundo como um todo. Liberdade de imprensa. Por quê? Porque você não podia falar mal de um rei no jornal. Você não podia falar mal de uma pessoa poderosa no jornal. Mas agora você tem total poder de falar disso. Claro que vai ter repressões por você estar falando mal, mas acontece. Teremos a consagração da superioridade da lei. Parlamento sobre a vontade do rei. Traduzindo, eu não sei, veja na minha câmera, porque, bom, eu vou fazer junto com o mouse também. O rei tá aqui, o rei tá aqui. A lei tá aqui em cima. Traduzindo, o que era antigamente a vontade, né? A vontade fazia a lei, né? A vontade fazia a lei. Agora o caramba, o rei pode ter as vontades dele, claro, mas existe um cerco aqui. A vontade do rei pode chegar. A vontade do rei pode chegar até aqui. A partir daqui, ele não pode, porque essa nova barreira, é a lei. E a lei é suprema, mesmo perante a vontade do rei. E então você começa a entender mais o motivo por que a gente tem uma monarquia na Inglaterra até os dias de hoje. Divisão dos poderes legislativo e executivo. Bom, já começamos algo que é extremamente relevante para o mundo de hoje, que é o legislativo que faz as leis. Então, peraí, deixa eu dar uma esticada. Que é o parlamento,
que é a Câmara dos Comuns, a Câmara dos Lordes e o Executivo. E quem é o Executivo, Daniel? É o rei. Você poderia talvez falar que é o rei, mas não é o rei. É o que a gente vai chamar no futuro de primeiro-ministro. Como funciona o primeiro-ministro, Daniel? Da mesma forma que funciona até os dias de hoje. O parlamento entra numa sessão e o tópico da sessão é quem é o primeiro-ministro. E aí você escolhe o primeiro-ministro, que, por exemplo, hoje é o presidente da Câmara seria o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Maia, hoje em dia. Porque ele foi eleito presidente da Câmara dos Deputados. E aí entra e alguém se elege. Cada partido vai eleger o seu representante para primeiro-ministro, e aí vai ser feita uma votação. E, bom, não é o povo que elege o primeiro-ministro, é o próprio parlamento. E ele vai ser o que governa esse poder executivo. Ele vai estabelecer esse poder executivo. E o poder que vocês vão ter? Poder diplomático, poderes levemente militares, muito levemente militares, porque eles ganham cargos militares com mais facilidade, os nobres, porque o exército era formado por liderança de nobres. Então você vê que aqui o poder do rei tá caindo pra caramba. E bom, meu povo, a primeira revolução industrial. Eu vou parar por aqui, porque nós temos apenas 5 minutos de aula. E a primeira revolução industrial, eu vou ter mais 5 coisinhas para falar. E dessas 5 coisinhas eu tenho que explicar bastante, porque a revolução industrial. Deixa eu até parar de apresentar aqui. Opa, não. Não, tá. Voltando, parar a apresentação. A revolução industrial, ela é um tópico extremamente relevante que, né, vamos entrar nisso depois. Agora não. Tem 4 minutos apenas, não ia dar, eu ia ter que dar correndo a matéria. Mas eu vou postar as aulas hoje, aula da Inglaterra, porque as aulas de América Espanhola você já pode encontrar no meu Google Classroom. Se por acaso você não tem o meu código do Classroom, me passa o código. Eu acredito que, não sei se a chamada já foi feita. Carol, você tá aí? Peraí. Deixa eu ver. Mensagem pra Carol. Peraí. Oi, Oi, Carol. Ok. Dani. Você já fez a chamada aí? Pra ver quem tava Dani, presente? oi, tô por Oi. aqui. É, Tá. Você tá. já fiz a Fala. chamada, eu já fiz a chamada, eu só vou para a gravação, mas o pessoal pode, você pode encerrar. Tá bom. É isso aí, então. Tá encerrado, gente. Para a próxima aula, eu continuarei Revolução Industrial. Qualquer dúvida que tiver sobre a matéria de hoje, sobre as matérias de hoje, as matérias que eu dei anteriormente, é só entrar em contato. Imagina. Tenham todos um bom dia e tenham uma ótima E, aula gente, de para as biologia. próximas aulas, eu mudei o link, mandei lá no grupo, tá bom? Então, tá lá atualizadinho no grupo de vocês. Ai, bom, é isso aí, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Eu que agradeço, gente. Obrigado aí por estarem na aula. Já pode encerrar a gravação, eu acho.